Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conversa Terapia e hoje o assunto vai ser muito gostoso de gravar. Já tenho aqui todas as minhas dúvidas, as nossas convidadas estão aqui belíssimas, todas duas estão no blazer para passar credibilidade. Gente, antes de começarmos o nosso Conversa Terapia, eu quero te pedir para lá no Instagram do @rede Onda Digital com 2 L's no final, para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Lá no Instagram da Rede Onda Digital, as informações elas chegam a todo momento. Então vai lá para você saber de tudo, tá bom? E também vai lá no nosso Instagram, dá essa força pra gente, @conversaterapia_podcast. Lá a gente posta quem são os convidados da semana, os assuntos que a gente aborda e aceitamos dicas também, tá? Fala, Laís, eu quero que uma pessoa vá no seu podcast, eu quero ver algum outro tema. Deixa lá no nosso direct que eu vou ter um prazer de te responder e trazer também essa pessoa, tá bom? Vai lá no meu Instagram, @LaísSFernan. Lá eu posto um pouquinho do meu cotidiano, quem sou eu, dou conselhos. Vai lá, dá essa força pra sua amiguinha aqui, tá bom? Agora, Matheus, por gentileza. Vamos ao nosso primeiro patrocinador, que é ela, vocês sabem, a nossa parceira desde o comecinho do podcast, que é a SA Piscinas. Gente, a SA Piscinas é uma empresa que está no mercado há mais de 28 anos. Ela é uma empresa 100% amazonense e oferece vários produtos para a sua piscina. E também contam com uma novidade. Agora a SA Piscinas também tem produtos para jardinagem. Olha só que legal. Quer saber de tudo isso e muito mais? Vai lá no site www.asapiscinas.com.br e também no Instagram, @asa.piscinas. Vamos agora à nossa segunda patrocinadora, que é uma empresa deliciosa, literalmente, que são os bolos da Vovó Tereza. A nossa convidada escolheu um sabor específico, que é aqui, ó, o nosso bolo de laranja caseiro, para tomar com um cafezinho no final da tarde. Quem aguenta? Eu não aguentei, já peguei o meu pedaço e elas também. Quer saber de todos os produtos? Olha, no bolo da Vovó Tereza tem bolo caseiro, que é o carro-chefe deles, tem o bolo de arroz com massa de arroz, tem bolo de pote, enfim, vai lá no Instagram da Vovó Tereza, tá? @bolos da Vovó Tereza, que eles também trabalham com delivery, de segunda a sábado, tá bom? E agora sim, Matheus, vamos ao nosso podcast, que eu amo, que eu estou amando cada vez mais gravar para vocês. Vamos diretamente para as nossas convidadas, que é a Marcele, minha amiga da época de escola, estudamos juntas, é um prazer enorme para mim trazer ela aqui, com a sua parceira e sócia, né, que elas são sócias, gente, a Deise, que também é psicóloga, e o assunto de hoje é muito importante. Primeiro, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos, mas antes de qualquer coisa, meninas, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem aceitado o meu convite e se apresentem, por favor. Olá, gente, muito obrigada pelo convite, Laís. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com você também, a minha sócia, Deise Brigel. A gente trabalha na clínica e novamente com atendimentos clínicos lá. E é um prazer poder falar sobre esse tema, né, de relacionamentos abusivos. A gente quer aqui explorar bastante sobre esse tema para poder trazer uma elevação de consciência para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Bom, o prazer também é todo meu. Né? Como minha amiga me apresentou aqui, eu sou Deise Bringel, psicóloga clínica. Estamos aí trabalhando há quase 4 anos, né, no Inovamente, espaço terapêutico, e buscando sempre ajudar, contribuir, trazer essa transformação na vida das pessoas que buscam atendimento terapêutico, né, buscam se conscientizar, se conhecer. Olha só que coisa boa, gente. Eu sempre falo da importância de fazer terapia, né? Até porque você se autoconhece, você sabe dos seus limites, você sabe até onde você pode ir, ou em determinada situação saber como agir também, né? Sair dela, ou enfim. E eu quero saber um pouco, antes de a gente entrar nessa sociedade que tá dando certo, né? 4 anos de sociedade, como foi pra vocês se conhecerem, né? Como foi pra ter essa ideia, a partir de quem, onde vocês se conheceram, por favor, falem pra mim.
Então, eu posso falar que eu conheço ela desde a faculdade, mas a gente não tinha muito contato na faculdade. A gente veio tendo um cafezinho lá no shopping, a gente conversou, eu falei que eu estava começando uma iniciativa com as outras colegas, né, da clínica. E aí, como eu logo me conectei com ela desde o primeiro contato, tanto que as outras colegas viajaram para outros países, e ela disse, não, eu vou entrar com você. E aí ela abarcou isso, tanto que ela é a responsável atualmente, entendeu? Então ela toma muito à frente e aí eu sou a pessoa que admiro bastante ela. A gente veio se conectar depois da faculdade, então assim, semanalmente a gente se fala, por mais que eu já tivesse viajado, me distanciado, a gente nunca perdeu esse contato. E assim, a gente está muito feliz com o progresso que está tendo e novamente, hoje em dia a gente também faz alocação das horas para outros profissionais da área. Então, assim, há uma procura muito grande já, sólida, e a gente também faz atendimentos lá diariamente. É isso, gente. Na verdade, além do Inovamente hoje, do espaço que a gente tem, a gente até abriu em parceria com uma outra escola também, uma outra sala de atendimento que fica localizada lá na Zona Leste, né, para expandir, porque muitos pacientes tinham a dificuldade, às vezes, da logística, da localização para fazer os seus atendimentos, né, e aí a gente tem esses dois espaços hoje, na verdade. Né? Então, quando a gente se conheceu foi por intermédio de uma outra amiga, no finalzinho da faculdade, mas a conexão foi imediata. E aí a gente vem só fortalecendo essa relação. A amizade foi para a sociedade que ainda bem que está dando certo e a tendência é crescer, né? Quando esse relacionamento, que eu digo que é um relacionamento, querendo ou não, Sim. São duas pessoas completamente diferentes que estão trabalhando juntas, que eu acho que trabalhar junto com alguém que a gente gosta é muito mais difícil. Totalmente saudável, porque eu passo mais tempo com ela do que com qualquer outra pessoa. Então, assim, eu já disse pra ela que nossa relação não tem nada de abusivo. A gente se acolhe, a gente se escuta, a gente começa é aberta ao diálogo, entendeu? Então, a gente tem muita assim, validação uma da outra. Então, uma tá incentivando a outra. E eu digo que a nossa relação é uma relação muito saudável. Não tem nada de abusivo aqui. De muito apoio, na verdade, né? É uma incentivando a outra, né? Sim. Crescer junto. Um relacionamento, para ele funcionar, um tem que incentivar o outro, né? Não tem jeito. Meninas, o tema de hoje é relacionamento abusivo. A gente vai começar com uma coisa um pouquinho mais... Um pouquinho não. A gente vai começar com um assunto pesado, porque a gente sabe que a violência contra a mulher no Brasil tem crescido muito e o Amazonas é o estado que está em primeiro lugar. Tá no ranking. Tá no ranking. De maneira negativa, muito, mas está no ranking, é um absurdo, né? A gente não consegue... Eu não consigo entender a cabeça de um homem, né? Que chega a tal ponto. Mas a gente sabe que tem sinais. Todo relacionamento, até chegar ao ponto daquela agressão física, ele tem os sinais. Pra pessoa que tá começando um relacionamento, tá aí com mesezinhos no comecinho do relacionamento, tem os... Porque o abusivo pode ser tanto do homem, né? Quanto da mulher. Porque tem muita gente que ainda tem essa ideia de que é só o homem que é abusivo. O homem ele tem a força física que nós mulheres não temos. Mas a gente tem o nosso poder de também entrar na cabeça e tudo. Então, parte dos dois lados, né? Essa parte do relacionamento abusivo. Como é que eu consigo identificar esse comportamento no meu parceiro? Bom, primeiro a gente precisa pensar que a maioria das relações que nós temos, elas têm situações de toxicidade, né? Nem todo relacionamento tóxico é abusivo, mas todo relacionamento abusivo, ele é tóxico. E existe essa diferença, né? Às vezes a gente tem aí um relacionamento que não está muito legal, que tem situações de pontos tóxicos e a gente classifica ele como ele abusivo. E às vezes ele não é abusivo, né? E aí, como você mesma disse, existem sinais. Normalmente, no início da paixão, a gente está encantado, né, um monte de hormônios, de neurotransmissores aí pulsando na nossa mente e a gente passa por cima desses sinais, desses alertas. Eu costumo dizer que o nosso sexto sentido, né, Marcele, está sempre acionado. A gente é que silencia ele. Quando nessas relações eu preciso não ser quem eu sou, naturalmente, quando eu tenho que me podar, mudar drasticamente para estar na relação, é o primeiro sinal abusivo, né? Da roupa, às vezes,
que a gente vai Inicialmente colocar. ele vem disfarçado com elogios de proteção, como se a pessoa, um exemplo assim, claro, por exemplo, de roupa, né? Nossa, você é tão linda, você não precisa usar essas roupas aí para você se sentir bem. Então já é um sinal que essa pessoa já começa a querer controlar o teu estilo de vestimenta. Então assim, às vezes vai nesse sentido de proteção e a pessoa achar que ele tá querendo o bem dela. Ou então, dizer que a roupa é vulgar, né? Nossa, você é linda. Isso, falando sobre isso, eu tava vendo... Porque, lógico, tá aí explícito, né? Para as pessoas procurarem saber como identificar um relacionamento abusivo. Mas, assim, tem aquela questão também dessa parte da roupa de dizer, você não precisa usar isso. A sua beleza, ela já é natural. Até pra maquiagem também, né? Por que você tá usando isso? Poxa, você é tão bonita sem isso. Essa parte de confundir, porque a gente sabe que um relacionamento, a gente vai se adequando àquela pessoa e vice-versa. Mas em que momento chega a ser o abusivo? Tipo assim, a tua risada me incomoda. Para de rir desse jeito, porque a gente sabe que num relacionamento tem a via de mão dupla, né? Sim. Vai e volta. Mas em que momento eu sei que o meu parceiro ou a minha parceira tá sendo abusiva comigo? Bom, primeiro ele vai ter que ter mais situações do que simplesmente uma coisa acontecendo, porque dificilmente vai ser só um ponto, né? E aí, o abuso, ele pode se manifestar de várias maneiras, porque a gente falou aí do abuso físico, que é visível, mas existe o abuso psicológico. Se ele ocorre de maneira... uma coisa que a gente até fala dentro do consultório sempre, o que determina alguma situação para ela ser mais patológica, por exemplo? Frequência e intensidade. Com que frequência essas situações ocorrem? De que maneira? Qual é a intensidade? Porque normalmente ela vai numa ascendente. Se no início era só amor, só paixão, e você está o tempo inteiro numa relação onde você é menosprezado, onde você é ridicularizado, né? Onde tudo que você faz é diminuído, já está numa relação. Né? E aí, por exemplo... Se numa discussão ou num desentendimento, essa pessoa, esse parceiro ou parceira, por exemplo, esmurra a parede para não bater em você. Aí já fica óbvio, né? Mas muita gente fala que ele não fez, ele fez isso para não... controle, para não me bater. Mas aí é uma mensagem subliminar, que está sendo ali explicitada para que eu tive aqui o autocontrole, mas normalmente ele devolve isso para a pessoa, para a possível vítima, né? De que se você não tivesse feito determinada coisa, eu não precisaria reagir assim. É você que faz com que eu me manifeste dessa forma. É você que faz isso comigo. E não é. Já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. E essa responsabilização do outro vai gerando nela ou nele, né, uma personalização. É como se o tempo todo ele tivesse sentido culpado. Então, assim, a emoção da culpa começa a nascer a partir disso. Porque a pessoa vem com justificativas de que, olha, só estou agindo assim porque você está fazendo desse jeito. Ou seja, você não está preservando o nosso amor. Só que nesse momento a pessoa não percebe que ela está tirando a autonomia dela, a individualidade dela. Então, os sinais muito evidentes, assim, a partir de que eu me conheço nossa, isso aqui é a minha individualidade, aqui eu gosto de agir desse jeito. A minha essência é rir alto, então eu me sinto bem dessa forma. Então, quando o outro faz um comentário assim pejorativo, com uma crítica construtiva, a gente começa a se coisificar, começa a se colocar como, poxa, então tem alguma coisa errada em mim. E assim, são sinais que, infelizmente, as pessoas que estão sofrendo com isso não identificam. Por quê? Porque uma hora essa pessoa está te amando muito e é isso que acaba fazendo essa pessoa mascarar, e na outra hora ela está fazendo uns comentários assim sutis a respeito do teu jeito de ser. E é incrível que passa batido demais, porque essa parte do amor. É muito amor, é muito amor, é muito amor. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, é muita declaração, é muito você é o amor da minha vida, e é muito isso, e eu vejo uma dependência emocional muito grande, né? Enfim, N motivos que a gente sabe que o histórico da pessoa também conta muito, né? A gente sabe que também entra a questão do abandono paterno, de manter um relacionamento, da cultura, enfim, vários fatores. Mas quem faz o abuso não reconhece. São pouquíssimas pessoas que reconhecem, né? Que falam assim, não,
esse meu comportamento passou do ponto, eu preciso de ajuda. Não tem. Porque como a gente até falou agora, né? Normalmente são patológicos, então tem dificuldade nesse reconhecimento. A gente até brinca lá quando a gente está conversando, apesar de ser um tema pesado, que as patologias dão match, né? Elas se conectam. Normalmente se envolve em relacionamentos abusivos quem está com questões aí de autoestima. Porque alguém que está com a sua autoestima saudável vai reconhecer os sinais e vai dizer, opa, não, aqui não. Né? Porque são tantos sinais, por mais que a gente diga que são pequenos, são múltiplos. É o telefone que a gente quer ter acesso, a gente quer ter acesso às redes sociais, às suas senhas, é um controle, né? O abusivo, ele quer controlar, porque ele tem a sensação de posse. Não é o amor, você é minha, eu sou seu dono, sou sua dona. Em formato de declaração, né? Até porque assim, a gente cresceu numa estrutura social que romantizou isso. O amor. Nossa, eu ia falar exatamente isso. Romantizou o ciúme, o amor, o ciúme. E a gente tem, não, mas ele me ama. Olha como ele se declara, olha as flores que trouxe pra mim. Vai me buscar todo dia no trabalho. Menina, então, cuida de mim. No TikTok, que eu passei... Eu não fico tanto no Instagram, eu fico mais no TikTok. E aí tem, né... Enfim, aí bota assim, minha mulher é surtada. Aí quando vem a mulher tá quebrando o carro, a mulher tá quebrando a casa, a mulher tá fazendo o homem passar vergonha, ou o homem tá ali, a mulher vai gravar alguma coisa e o cara não quer que grave, tem até uma moça que ela faz o TikTok que eu seguia, que eu deixei de seguir, aquilo começou a me fazer, eu falei, gente, vou deixar de seguir, porque ela falava assim, meu namorado abusivo, aí tipo... Ela andando de biquíni na praia, ele falou, por que você tá andando de biquíni assim? Tá vendo que os caras estão olhando a sua bunda? E ela é linda, a mulher é linda. Estão olhando a sua bunda, para com isso. Aí ele vai e esconde ela. E ela romantizando esse comportamento e várias outras pessoas achando lindo, louvável, aplaudindo. N comentários. Eu fiquei... No começo eu achei fofinho. Entendeu? No começo eu achei fofinho. Mas aí eu fui vendo, eu falei, não, gente, isso aqui não é fofinho. E muita gente achando lindo. Ele é super protetor. E tá nítido que não é super protetor, gente. Romantizando, assim, um amor obsessivo, demais. Né? De controle de poder, como ela mesma falou. E a maior dificuldade da pessoa é identificar que ela tá passando por esse tipo de controle, entendeu? Que ela tá deixando de ser quem ela é, como ela gostaria de se sentir confiante e confortável com o seu parceiro, sem precisar se esconder. Então, assim, quando você tá com um parceiro que ele é uma pessoa saudável, ele vai se sentir confortável de ver a sua mulher bem, se sentindo bem. Independente dela estar com uma roupa ou não, dela falar de um jeito ou não. E então, assim que a gente percebe que é um relacionamento saudável. Quando a pessoa está com baixa autoestima e ela acaba exigindo do outro o preenchimento de necessidades emocionais, essa pessoa me dá muita atenção, me valida. Então, centraliza a atenção naquela pessoa. E aí torna mútuo, né? Acabando que inicia de um, aí depois o outro começa a se conectar a esse tipo de comportamento também. E quando a gente não percebe, a gente está se desprendendo de muitas características que são nossas, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, e fazendo tudo para agradar o outro. E é inconsciente, né? Sim, inconsciente. Quando você percebe... Porque, assim, tudo vai ser utilizado contra a pessoa, né? Vamos usar essa nomenclatura, porque é o que é utilizado nesses casos, que é a vítima. Uhum. Você não vai sair com esse seu amigo. Você não vê que esse seu amigo tem outros interesses? É porque você é muito boba, você não consegue perceber o olhar do outro, como ele te deseja. Eu confio em você, eu não confio no outro. Então, são tantas ações, tantos pequenos detalhes que a gente diz, não, ele realmente eu que não tô vendo. A pessoa começa a se questionar, né? Sempre. Mas por quê? O que aconteceu? Ou foge um pouco assim, mas o que aconteceu? Será que eu tô realmente vendo desse jeito? Será que ele tá certo? Não, então vou mudar minha postura. Aí a pessoa começa a mudar o comportamento, aí quando vê, não é mais nem ela. Às vezes nem tem essa racionalização toda. Às vezes a gente diz assim, não é... Nossa, olha tudo de bom que ele faz. E, inclusive, na maioria das vezes, ele vai evidenciar aquilo
de bom que ele faz para você, os atos de serviço que ele faz por você, todo cuidado. Você não vê, eu vou buscar você, quem é que vai? E aí depois já começa, sou eu que te aturo, tu acha que outra pessoa vai fazer isso por você? Não existe pessoa melhor do que eu. Só eu para aturar você, aturar o teu jeito. Uma mulher vulgar dessa. E é um conflito entre o seu autoconhecimento, que você não tem tanta clareza, contra uma pessoa que vem e faz comentários de proteção. Então, quando ela fala isso a respeito das pessoas com quem tu se envolve, teus amigos, tua família, a pessoa começa a achar, pois é, né? Será que eu sou tão inocente? E ele quer meu bem. Eu acho que eu vou seguir a opinião dele. Aí quando vê, a pessoa se isola no nível máximo, se vê sem amigos, se vê sem família, se vê sem um plano B, digamos assim, né? E aí não consegue sair do relacionamento. Mas e aí esse fica era o presa, objetivo. né? Fica Esse presa é o nesse objetivo relacionamento. do abusador, isolar. Isolar a sua vítima. Né? Por quê? Porque pra ela ele não quer... sair, né? Porque se a pessoa, a vítima, mantém um relacionamento com a família e numa dessa, no extremo de agressão, ela vai embora. Tenho a minha família, eu vou embora. Ou tenho meu amigo, minha amiga, eu vou embora. E quando ela tá isolada, ela não tem pra onde ir, né? Porque com a rede de apoio, ela consegue ter uma escuta racional. Ela tá falando com pessoas que vão estar olhando de fora. E quando ela tá nesse ciclo de relacionamento abusivo, ela não consegue identificar. Então, quando ela se sente de alguma forma, ela percebe algumas coisas que ela deixa de fazer, que ela gosta de fazer, tudo para não entrar em conflito. Então, ela começa a mudar a rotina dela, ela percebe que de alguma forma ela também está se sentindo mal por conta disso, mas ela tem medo de perder a pessoa e também tem medo de criar conflitos. E aí ela começa a mudar toda a relação familiar que ela tem, que seria uma relação que poderia ajudar ela a se sentir melhor. Entendeu? Inclusive a conseguir outras alternativas para sair disso, porque infelizmente um dos traços é pegar a autonomia financeira dessa pessoa. Então vai centralizar tanto a questão financeira, a familiar, a profissional, que aí a pessoa vai sentindo só como se existisse só aquela pessoa que pudesse dar apoio para ela. E infelizmente afasta da rede de apoio. E isso é muito perigoso, né, gente? Demais. Tá aí. Os números estão aí pra gente, infelizmente, ver o quão perigoso é esses mínimos detalhes que vão passando batido num relacionamento, né? Porque a gente sabe que tem um relacionamento homem e mulher, o relacionamento afetivo, e tem o relacionamento da família também, né? Que tem família que é abusiva demais. Na verdade, a gente começa as nossas relações dentro da família e depois socialmente. Por isso que trabalhar essa nossa construção social sobre o amor é fundamental, né? Então, se a gente presenciou durante toda a nossa existência relações em que, por exemplo, uma fala antiga e muito prejudicial é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu meto, viu? A colher sim. Então, a pessoa que cresce num contexto social, ouvindo esse tipo de coisa, vai entender. Não, isso é normal nas relações. Todo relacionamento tem brigas, né? Dependendo da família que você tenha, inclusive para essa rede de apoio, se você vai se queixar desse comportamento, dizer, não, isso é normal, não, Será que você não deu motivos, realmente? Nossa, gente, isso de você deu motivos acaba com qualquer um. Porque eu já ouvi isso por exemplo, de traição, alguma coisa assim, e a pessoa fala assim, mas o que tu fez? Ou o que tu deixou de fazer? Quem não tem em casa procura na rua. Aí eu falei, gente, mas como assim? Não faz sentido nenhum. É uma fragilidade que a gente percebe que nasce do seio da família. A gente percebe que as nossas necessidades emocionais de proteção, de validação, de reconhecimento, de limites, não são considerados dentro do seio. Por muitos anos eu vivi um relacionamento que eu não conseguia entender por que eu aceitava tanta traição. E depois eu percebi o quanto que era naturalizado nos diálogos da família. Desde a herança dos meus avós, dos meus bis. Então, assim, aceitavam vários momentos, várias traições, descobertas de traição. E aí foi naturalizando na minha mente. Tem pessoas que criam aversão. Tem pessoas que escutam esse tipo de coisa e dizem, não quero esse tipo de relacionamento na minha vida. E eu jamais, como eu não fazia nem terapia, jamais tinha parado para botar um limite em relação a isso. Então, desde o seio familiar é que começa essa manutenção de você não saber os teus limites, não saber os teus valores, porque a tua própria família não tem muita consciência disso.
E socialmente foi naturalizado isso, né? Eu lembro que eu atendi há alguns anos atrás vários pacientes idosos, eram meus xodós. E a grande maioria eram mulheres e todas elas relatavam, por exemplo, essa situação de traição. E elas diziam assim, é normal, ele era homem, né? Nossa, isso, Júlio, era homem. Mas ele nunca saiu de casa. Ele era meu marido, por mais que ele fizesse outras coisas fora. Ele pode me trair, mas no final ele dorme... ele pode me trair. A esposa sou eu. Mas no final a esposa sou eu. O Natal ele passa comigo, o aniversário ele passa comigo. Mas gente... sou eu que ele apresenta pra família. É isso, eu sou a da sociedade, né? Mas isso vem de um processo de machismo social e estrutural, onde a mulher sempre era vítima, né? Eu acho que eu até comentei com a Marceli que eu estava assistindo recente uma série de uma novela, tipo uma série da Globo, de uma cantora muito famosa que viveu uma relação abusiva e que quando ela finalizou a relação, quando ela já estava também com comportamentos abusivos dentro da relação, o parceiro deflamou em jornais e tudo, ela perdeu a guarda dos filhos, os dois, na verdade, perderam. Isso era muito normalizado. E num segundo casamento, ela também passou pela mesma situação. Quando ela terminou o relacionamento, foi usado aquilo contra ela, de novo, dos recortes de jornais, falando, porque naquela época, década de 50, era toda artista, na verdade, não era pessoa bem vista pela sociedade. Então, logo, não era uma boa mãe. E isso a gente vem carregando. Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa. E por mais que a gente venha trabalhando, a mulher vem ganhando seu espaço, estamos no século XXI, ainda tem pessoas que têm essa necessidade de subjugar a mulher, de dizer que ela só está ali porque ela precisou fazer alguma coisa para estar ali, quando não, ela está ali porque ela foi tão competente quanto a pessoa do sexo oposto, né? É sempre botando a mulher em questão. Ela não consegue, ou se ela conseguiu, ela tá onde ela tá hoje, porque no começo ela precisou fazer X coisas. E esse é um movimento que metralha a nossa autoestima, porque os homens, a sociedade fica falando e a gente começa a acreditar em algum ponto. Por exemplo, ele tá aqui na minha relação, num relacionamento amoroso, a gente percebe que o homem usa esses comentários diariamente e a gente naturaliza, porque a sociedade toda fala isso. Aí quando eu tô conseguindo crescer no mercado de trabalho, duvidam porque eu estou casada, acham que eu tô naquela posição porque eu tenho um marido. Então, assim, se você é solteira e você consegue sozinha, eles ainda acham que é porque você está conseguindo alguma coisa lá no ambiente de trabalho. O homem tem que estar inserido de qualquer forma, né? Não é, a mulher não pode ser 100% porque precisa de um homem para... É como se o homem fosse o degrau para qualquer coisa na vida da mulher. Para alavancar. Para alavancar. Mas isso precisa de uma conscientização, inclusive nossa, social, das mulheres. Porque quantas de nós ainda, intuídas de todo esse preconceito que existe, não fazemos isso no nosso dia a dia, com as nossas colegas de trabalho, né? Com pessoas que a gente não conhece, mas que a gente vê, alguma coisa deve ter feito. Porque o machismo, ele não é só dos homens. Sim. Ele ainda é acolhido pelas mulheres. Então, esse descobrimento é uma jornada muito pessoal e doloroso, inclusive, da gente reconhecer que a gente está nesse lugar, que a gente reproduz isso. Né? Então, sair desse lugar, dessas falas, desse pensamento, desse olhar, é difícil. É muito difícil, porque... eu fui uma menina que eu fui criada por mulheres. Literalmente mulheres. Eu fui criada por minha mãe, irmã, tias que participaram ativamente da minha criação. Então, aquela coisa de um homem falar alto comigo... eu não aceito. Por quê? Porque a minha criação foi feminina. Dentro da minha casa, quem falava por último eram as mulheres. Quem botava comida dentro de casa eram as mulheres. Então, para mim, a minha voz tinha que sobressair e não tinha combate, né? E a gente sabe que no relacionamento não funciona assim. Não é porque eu fui criada desse jeito,
assim, lógico que a gente sabe que tem comentários machistas entre, né, como você acabou de falar. Mas num relacionamento, não tem como uma pessoa sempre dar a palavra final. Não deveria. Né? Isso, indiferente de ser relacionamento entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres, entre dois homens, né? Por quê? Porque as relações abusivas, elas normalmente elas vêm desse lugar, onde tem essa disparidade entre o homem e a mulher, que a lei, inclusive, observa e coloca, né, que existe do homem como essa pessoa mais forte e, por isso, mais responsável, a lei é mais dura. Mas ela acontece em vários âmbitos, né? E aí a gente precisa falar tanto disso que às vezes a gente olha assim, não, relações abusivas entre duas mulheres ou entre dois homens não acontecem, mas acontecem também. Acontece muito. Né? Nas redes sociais, hoje, é porque assim, a internet, ela tá aí, né? Então você vai expor o que você acha que você tem que expor. E eu vejo muito. Tem casos de agressão mesmo, da pessoa sair quebrando tudo num relacionamento homo, num relacionamento hétero. Em relacionamento no geral tem esse perfil, né, de relacionamento abusivo. Interessante é que a gente percebe nessas relações que a pessoa, ela entende que ela tá lá porque ela necessita do outro, não porque ela quer. Quando ela vê, independente de ser um afetivo, ela vê que ela tá lá porque, de certa forma, ela só se sente segura e protegida quando estar com ele. Mas que conflito, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá lá com ele, ela percebe que ela não é ela mesma, que ela não se sente em paz, que ela não consegue, inclusive, estar com a família dela porque ela sente vergonha, porque ela sente medo dele, da reação do companheiro, da companheira. Então, assim, acaba se tornando mútuo, acaba fechando a pessoa de uma forma onde ela não consegue se identificar como pessoa. Aí perde a identidade. Quando existir só quando tá com o outro, só se valida através do olhar do outro. Eu recebo a psicoterapia, os pacientes da minha psicoterapia são sempre isso, eu não sei quem eu sou. Eu não me sinto em paz, eu faço as coisas, eu só consigo me sentir bem quando eu tô com ele, mas eu sei que ele não me faz bem, é muito confuso dentro de mim, eu não sei o que eu faço, o que eu gosto, eu não sei pra onde eu vou, então assim, perde total a identidade. Porque ela não se reconhecia quando ela estava começando também. Ela não se reconhecia os comportamentos sutis que ela vinha cedendo para estar naquele relacionamento, para fazer com que aquele relacionamento durasse. Ela começa a achar que o comportamento dela que é o principal fator para aquele relacionamento durar. Porque o agressor, né, vai continuar com aquele discurso de que se você não fizer desse jeito é porque você não presta, que você não é bom o suficiente. Então a pessoa começa a ter comportamentos padrões que não vão mudar a reatividade do agressor, do ciúme excessivo, do controle do poder que ele quer ter sobre ele, sobre o companheiro. Gente, é muita coisa. E se for deixar aqui, vamos ficar nós três horas falando sobre isso, porque são várias situações, seja em festa, reunião de família, reunião de trabalho, empresa, né? Porque a gente sabe que o trabalho, ele determina a nossa vida. Porque é ali que você vai ganhar o seu dinheiro, é ali que vai vir a sua independência financeira, e aí você vai conseguir construir o que você pretende para sua vida. E quando o abusivo faz isso, ele te tira logo, como a Marcele falou, ele te tira logo de onde é o teu suporte, que é a tua questão financeira. E isso acontece muito, 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 porque entra na questão da superproteção, né? E é um tipo de violência patrimonial. A pessoa começa a querer ter controle do cartão, do dinheiro, do celular. Então, assim, existem cinco tipos de violência doméstica. A patrimonial, que é essa, o controle sobre o dinheiro dessa pessoa. A moral, porque é a questão de ficar falando coisas a respeito de calúnia, difamação. Também a psicológica, que afeta demais a autoestima e que, inclusive, traz muitas respostas para... infelizmente, né, muitas respostas, por que essa pessoa chegou aqui? Às vezes ela está com um transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade exacerbada, depressão, então assim, pânico, então isso causa tudo isso por conta dessa violência psicológica. Não é só a violência física, o próprio fato da pessoa apertar aqui o braço da pessoa... Te encostou contra a parede já é um ato de violência. Então assim, a gente tem que perceber os tipos de violência que são muito camuflados e quando a gente vê, é
só violência física que está acontecendo para eu perceber que eu estou passando por um relacionamento abusivo. Passou várias etapas, na verdade, e a gente foi justificando. Por exemplo, imagina que numa discussão, numa festa, o outro bebeu um pouco, vai dizer, não, é porque bebeu, não estava ali na consciência, falou besteira. Então, por exemplo, quando a gente estuda essa estrutura psicológica, a gente sabe que todo pensamento, quando ele sai, ele já tinha uma prévia. Ele já existia ali. Então, se ele saiu, a gente precisa, em outro momento, claro, sem bebida, sem outras coisas, dialogar sobre isso, né? Porque nenhum pensamento ele é originário daquele momento. Sim. Ele é prévio. Uma coisa que a Marcele falou agora, que eu já vi muito isso, era justamente essa parte do apertão. Daquela seguradinha no braço. Daquele... eu tive que... Tu não estava prestando atenção no que eu estava falando, então eu tive que te chamar a atenção. Mas o chamar a atenção não é aquele... Tô falando contigo, me escuta. É justamente essa questão do apertão no braço. Né? No braço, enfim, puxar pra perto, puxar, enfim, apertão no todo. Mas, tipo assim, é essa coisa do querer. Tu não tá me ouvindo. Então a pessoa, às vezes, né, acontece. Eu sou muito distraída, gente. Pelo amor de Deus, eu me distraio assim, ó, com uma facilidade. Então, não tô prestando atenção, e aí vem aquele apertão. Aquilo dali já é uma agressão. Mas aí, o que acontece? Não, foi sem querer. Não foi de propósito. Não foi com essa intenção, eu só tava querendo... Eu só tava querendo que você me ouvisse, ou ficasse perto, ou enfim. E são atos impulsivos que nós também, seres saudáveis aqui que trabalhamos na psicoterapia, às vezes a gente tem. Se a gente não observar isso, porque todo relacionamento tem um quê de um comportamento tóxico, uma fala tóxica, que a gente tem que começar, não é bom você me tratar dessa forma, não é bom você falar dessa forma comigo, porque assim, o que sustenta o amor é a forma que a gente lida com a relação, não é o amor em si. Se você não consegue trabalhar e dialogar com relação a esses pequenos comportamentos, a pessoa vai achando que pode falar e agir do jeito que ela quer para querer tua atenção, para querer te controlar e para achar que você está fazendo alguma coisa errada. Então, é uma resposta reativa a isso. Mas uma coisa que a gente fala sempre no consultório, e inclusive quando a gente está conversando, se eu não sei os meus limites, como que eu coloco os meus limites para o outro? Isso que eu ia entrar agora. Justamente nessa questão do limite. Porque às vezes tem pessoas que são extremamente sensíveis. Então, tudo e qualquer coisa, se a pessoa entender errado, para ela já vai ser uma agressão. E se envolver com uma pessoa extremamente sensível, ou se envolver com uma pessoa extremamente fria, é muito difícil. Porque o que pode ser agressão para mim pode não ser agressão para você, e o que pode ser agressão para você pode não ser agressão para mim. Mas eu entendo que a partir do momento que dói em sentimentos, aquilo dali já é uma agressão, não é? Bom, dependendo da forma como foi feita a situação, pode ser que sim, outras não. Porque exatamente, o que é o limite? O ideal, que a gente sempre fala dentro do processo terapêutico, é a gente buscar o equilíbrio. Porque ser alguém extremamente sensível, onde tudo me magoa, né? Tem alguma disfuncionalidade. Ser alguém totalmente frio também. Então, imagina que a gente... que isso, que é o que a gente fala dentro inclusive não só do processo terapêutico, né? Mas quando tem encontros aí de psicólogos, a gente precisa falar sobre autoconhecimento em tudo que é lugar, né? Por isso que eu gosto muito dos trabalhos que a gente faz também com escolas, para essa conscientização precoce, né? Da gente se conhecer desde pequeno, saber nomear as nossas emoções, saber o que eu estou sentindo, verbalizar, aprender a verbalizar, porque às vezes a gente não sabe dizer para o outro que isso doeu, porque eu não sei reconhecer em mim. Como é que eu vou saber e vou dizer para você, não faça mais isso, se eu não sei que ultrapassou o limite? Ou se a minha criança interior, como a gente conversou anteriormente, está tão fragilizada nesse aspecto porque eu normalizei abusos. Eu não vou saber que isso é um abuso. Eu vou dizer assim, não, é normal.
E essa compreensão de limite está muito nessa identificação do que me torna sensível na relação. Eu saber comunicar a respeito disso e entender que o outro pode validar ou não. Se o outro não valida, aí eu tenho que entender que eu não sei lidar com também a frustração da expectativa que eu gerei no outro. E é aí que vai a minha escolha, o meu posicionamento, a minha responsabilidade sobre isso. Falei para o outro que eu não gosto de ser tratada dessa forma. O outro pegou e fez um comportamento que eu me senti mal. Se ele não está validando, reconhecendo, buscando mudar, a escolha é minha em tentar sair dessa situação. E aí, às vezes, a pessoa, por não saber lidar com a frustração, com a rejeição, com o abandono, ela se submete a estar naquela relação, porque ela não sabe os limites dela. Ou se ela sabe, ela não sabe se posicionar para ter escolhas que naturalmente vão gerar emoções mais desconfortáveis ainda, que é o desapego, é a questão da solidão. Então, assim, ela acaba centralizando que o outro preenche essa necessidade emocional de estar lá, respondendo às expectativas dela, e se não responde, ela vai se submeter porque ela acha que ela está sendo muito sensível. E essa questão do abandono também, né? Pesa demais, pesa demais. Quando a gente faz terapia, para quem faz esse acompanhamento terapêutico, né? Eu faço há 2 anos. Então, assim, a parte do abandono, seja ele paterno, materno, a gente tem um medo absurdo do abandono. E para você ficar preso num relacionamento abusivo por conta do medo desse abandono, é muito grande. Porque a pessoa fica naquela situação de que, assim, eu não posso sair daqui. Eu não posso. Ele vai me deixar, eu não tenho ninguém, eu não posso falar pra ninguém, eu não posso fazer nada, então eu tenho que ficar aqui. Ele tem que ficar aqui comigo, né? E aí a pessoa... E isso vai alimentando, quando vê a pessoa tá aceitando migalhas. Mas isso também acontece porque o abusador, ele não é sempre mal, sempre ruim, né? Existe o ciclo da violência. Então, ele tem momentos de muito amor, de muito carinho, de palavras elogiosas. Então, isso faz com que a vítima se pergunte, não, mas então eu acho que fui eu mesmo que fiz alguma coisa, porque ele reagiu assim a alguma coisa que eu fiz. Porque tem momentos que ele é amoroso, ele é super top. E aí? E essa fragilidade, além de estar associada a isso, também está associada à autoestima da pessoa. Quando ela não consegue ser eficaz, não consegue se sentir capaz, não consegue ter comportamentos de fortalecimento disso, de desenvolvimento de habilidades, ela vai colocar no outro a responsabilidade dele ser capaz de cuidar da relação, dele ser a pessoa eficaz de cuidar de todas as coisas. Então, assim, ela vai desaprendendo coisas que ela sabia e estava buscando aprender antes do relacionamento. E aí a autoestima dela está em baixa, a pessoa que supre essa necessidade de segurança, de eficácia, vai solucionando os problemas, né? E aí a autoestima dela tá lá embaixo, porque ela começa a achar que só o outro vai conseguir preencher isso. Então eu não posso ser abandonada por essa pessoa. Principalmente porque, normalmente, nos inícios das relações, essa pessoa chegou como um príncipe, resolvendo tudo, acolhendo todas as minhas fragilidades, me ouvindo. Eu falei as minhas fraquezas. E, normalmente, o outro depois, ele usa, inclusive... essas fraquezas contra a pessoa. Isso eu ia perguntar sobre isso também. Porque o relacionamento é confiança também, né? A gente cria confiança no nosso parceiro. E quando a pessoa usa isso contra a gente, parece que acaba o mundo. Né? Acaba o mundo, que é aquela coisa o sentimento do eu confiei em você, eu partilhei com você uma fragilidade minha que não é pra você usar contra mim e você está usando contra mim. E aí, o que eu faço agora? Eu deixo de falar as coisas pra você, porque isso acontece. Sim. A Marcele me contou, e isso é amizade também. A Marcele me contou um segredo dela, né? Uma fragilidade dela, um problema de vida. E naquele momento eu fui útil. Eu a ouvi, eu dei conselhos e eu consegui ficar perto. Mas na primeira oportunidade, eu peguei essa fragilidade dela e joguei toda em cima. Aquela ferida estava aberta, né? Foi cicatrizando aí, abriu de novo porque... Uma pessoa que eu tenho muito afeto e admiração chegou e me magoou com aquela história que eu achei que estava segura, né? E aí que a pessoa começa a mudar a personalidade. Normalmente, a pessoa, o abusador, ele vai enfiar o dedo na ferida e vai abrir, né? Mas isso, de novo, é porque a gente não faz o trabalho que a gente precisa fazer com a gente. A gente, de novo, está terceirizando uma responsabilidade para o outro, que é nossa. De autocuidado, de autoconhecimento, né, de cura interna.
Porque se a gente está saudável, a gente não vai entrar numa relação dessa. Ou, normalmente, e assim, é natural que às vezes a pessoa faça isso, porque a gente não tem, assim, uma assertividade tão grande. Então, Sim. quando a gente tem o nosso direito violado, a pessoa fala alguma coisa que a gente achou injusta, a gente quer ser reativo e falar alguma coisa que também é injusta para a pessoa. Então, quando a gente compreende isso e a pessoa saudável identifica, nossa, tá falando uma coisa aqui que é injusta, a gente tem que passar a dialogar a respeito disso, que isso não se repita. Porque eu quero dizer aqui para vocês que se vocês passam por isso, vocês têm que dialogar a respeito disso para que isso não se torne um padrão e de um ficar magoando o outro e, infelizmente, trazer à relação um cansaço desnecessário, porque a gente fica falando de histórias do passado que a gente tem que falar com o nosso terapeuta. Não vai fazer diferença a respeito da nossa relação no presente. Vai fazer diferença ficar falando desse tipo de coisa agora para ofender a pessoa, para dizer, olha, tu nunca mudou, tu tá agindo igual como tu agia antes. Ei, tu tá pensando que eu tô falando com quem? Tá pensando que tá falando com teu ex? Então, assim, são versos, coisas que a gente fica ouvindo que, nossa, não adianta, não tem por que a gente estar numa relação assim. E aí, às vezes, nessas situações, a gente peca muito nesse aspecto, né? A gente até conversou um tempo atrás sobre isso. Às vezes, quando a gente entra numa relação, a gente está tão fragilizado ainda, porque a gente não dá a pausa para a cura, o luto, que é importante entre uma relação e outra. Pessoas que vão entrar em relações abusivas, normalmente elas estão frágeis. E aí vem essa pessoa que move céus e mundos por você, e aí você diz, não, agora eu encontrei meu amor verdadeiro. E essa pessoa provavelmente vai verbalizar isso também, né? Que, nossa, você é perfeita, eu nunca senti isso que eu tô sentindo. E a gente, por essa fragilidade, vai aceitando. O canto da sereia, né? Vai aceitando, né? E vai tomando isso como verdade absoluta. E aí você vive a primeira parte da relação, que é a lua de mel, né? Você provavelmente contou as coisas que você sofreu, as suas fragilidades, inclusive de outras relações, né? Eu até, um tempo atrás, conversei com a Marcela e eu digo, por que a gente fala tanto dos relacionamentos para os novos relacionamentos? É um erro, né? O que isso quer dizer sobre a gente, principalmente? Né? Porque a gente pode até compartilhar, mas a gente primeiro tem que identificar se essa pessoa tem maturidade emocional suficiente para lidar com isso. Porque se ela não tem maturidade emocional para lidar com isso, quando ela se sentir com raiva, ela não vai saber regular a emoção e vai querer ser reativa e querer te ofender de alguma forma. Então, assim, a gente acaba comentando, mas antes disso, pondere. Avalie se essa pessoa é uma pessoa que tem maturidade emocional para saber te acolher e te confortar. E que ela consiga sempre silenciar esse julgamento quando ela estiver num diálogo com você a respeito de alguma problemática do presente. Mas isso se dá logo no início das relações, porque quando você está conhecendo alguém, imagina, sei lá, foi numa festa e encontrou alguém e está conhecendo. A gente está tão habituado a ser validado pelos relacionamentos que a gente pouco fala sobre a gente. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de usar, o que eu gosto de comer, a gente fala baseado nas relações. E aí, por isso que a gente traz tantos relacionamentos antigos para os novos. Usa como um parâmetro, né? Olha, o fulano fazia isso, então para você não fazer. Só que ao invés do não fazer, ele pode não fazer naquele momento. Mas lá na frente, o não fazer vai te trazer alguma consequência, né? O de, olha, não faz o que o fulano fez ou o que a fulana fez, porque eu me senti assim, assim, assim. Você tá dando um prato cheio para aquele abusador, né? A gente pode até sinalizar pro outro, olha, que é essa parte que a gente fala dos limites. Eu não gosto de ser tratada de determinada maneira. Normalmente, se a gente se conhece, a gente vai dizer assim, ó, se você fizer isso, não vai ser bom, provavelmente eu vou ter uma atitude tal. E ao invés de falar porque eu sou traumatizada em relação a isso, eu digo assim, porque eu aprendi na minha vida que não é assim que se fala com o outro. Isso daí eu soube e aprendi esses tempos com a Daisy, porque a Daisy falou assim, olha, amiga, vamos parar de trabalhar a questão dos traumas, vamos fazer com que eles mudem o discurso para aprendizado. Tá conhecendo uma pessoa nova, ao invés de você falar assim sobre, eu passei por esse trauma, não. Fui traumatizada nessa situação. Os aprendizados, porque assim a pessoa passa a ressignificar e entender os seus limites, não vive de forma aleatória. A gente passa por experiências difíceis e ruins
a gente tem que entender que aquilo lá tá querendo nos ensinar alguma coisa. Então, assim, ao invés de dizer assim, poxa, eu não admito que isso aconteça comigo e tal, mas tenta entender qual é o aprendizado daquilo. Como é que você vai passar para o outro essa informação? De uma maneira que ele entenda respeitosamente que ele não pode usar isso contra você, porque isso daí é uma fortaleza tua, não uma fraqueza. E às vezes a gente fala isso muito, né? Eu digo, vamos ressignificar isso. O trauma que aconteceu não nos define. O que a gente vai fazer com o que aconteceu com a gente é que vai nos definir, né? Então, a forma como eu vou abordar isso no futuro, como é que é? Eu parei até aqui, eu falei, eita, vou aqui. Meu caderninho também aqui, bem bonitinho, só tu. Mas agora... Vamos para um assunto mais leve? Vamos. Por gentileza, o nosso público está pedindo, eu tô sentindo que o meu público tá pedindo uma coisa leve. Relacionamento, continuando a falar sobre relacionamento, só que agora não mais abusivo, relacionamento saudável. Como conhecer o meu parceiro em linguagens de amor? Eu sei que tem o livro, né? Que são as linguagens, são as cinco linguagens. Para você que não sabe qual é a sua linguagem, minha amiga, esse é o seu momento. Vai aprender agora. Existem 5 linguagens de amor, né? Sim. Que é toque físico, Palavras de afirmação. Tempo de qualidade. Qual é a outra linguagem de amor que eu amo? Atos de serviço. Essa é a minha linguagem do amor. Também, gente. É a minha. E pra mim, eu acho que a mais difícil é atos de serviço. E o toque presentes. E presentes. Na verdade, assim, quando a gente conhece um pouquinho a gente para descobrir qual é a nossa linguagem e descobrir qual é a do nosso parceiro, a gente diminui, inclusive, conflitos nas relações. Muito. Né? Porque normalmente as linguagens são diferentes. E aí a gente fica ali, meu Deus, ele não me ama, ele não reconhece o que eu faço por ele. E falta só trabalhar esse olhar. Né? Talvez ler o livro também para conhecer. O livro ajuda muito. Ou pesquisar também a respeito. Sim. Né? Entendendo que todos nós somos pessoas de buscar conexões. Quando a gente busca uma conexão com o outro, a gente quer que a pessoa identifique em nós o que a gente gosta. E no início a pessoa faz isso muito bem. Só que quando ela conquista e passa aquele período da paixão, ela acha que o jogo já está vencido e a pessoa vai estar lá. E aí, como o próprio autor do livro fala, que a gente tem que sempre buscar botar o combustível do amor e fazer isso de uma maneira que a gente entenda que a necessidade do outro não é igual à nossa. Então, assim, a gente tem as nossas necessidades emocionais, que a gente já falou desde a infância, e que a gente busca também na nossa relação com o outro, que é um apego seguro, você se sentir acolhido, você se sentir afirmado, você se sentir bem com aquela outra pessoa. Mas isso daí é só uma soma, não uma necessidade maior. Você tem que entender que você tem que suprir e nutrir isso sozinha. Quando você está num relacionamento com o outro, você vai buscar só somar aquilo tudo. Transbordar, né? A gente costuma dizer transbordar. Porque se a gente vier cheinho... Sim, né? com certeza. Aquilo que a gente fala de sempre. Nada de copo meio cheio, não. Tem que estar cheio. E aí o transbordar é maravilhoso, né? A Marcele falou uma coisa que eu concordo plenamente. Porque, assim, voltamos à questão do autoconhecimento. Eu sei que a minha linguagem de amor é atos de serviço e palavras de afirmação. E a do meu parceiro, que é o meu marido, é toque físico e tempo de qualidade. Olha a diferença. E pra mim, eu acredito que o toque físico seja mais fácil, né? Eu vejo que o toque físico pra mim é mais fácil. É você dar um beijo, é você dar um cheiro, é você dar um abraço, é você estar perto, é você fazer um carinho. E pra mim, fazer essa é mais difícil. Porque eu não sou de toque físico. Eu não sou de abraçar, de beijar, de cheirar. É muito difícil. Tanto que é uma das coisas que o meu marido mais fala, né? É só um beijo. Eu te peço um beijo, tu pensa, vai em todo o teu corpo pra poder tu vir fazer. Aí eu falo, não é que eu não sou muito disso, eu não sou de toque físico. E ele não, ele já faz. Então é fácil? Pra mim não é. Pra ele é, porque é a linguagem de amor dele. Por isso que tem que ter a intencionalidade, o esforço. A linguagem do amor, se você conhece, você não usa com intenção, com esforço, com disciplina, uma hora
a pessoa começa a entender que não está sendo recíproco. Por quê? Porque se ambos se esforçam, isso vai fazendo com que o combustível do amor de ambos esteja totalmente alto, assim. A tua linguagem do amor pode ser até diferente, mas no momento que ele percebe que você está se esforçando, ele já está sentindo mais amor por você. Sim. Entendeu? Assim, o meu toque físico eu também não gosto. E aí o meu marido fica me beijando, eu falo, meu Deus do céu, tá bom. Vou ficar respirando aqui, vou ficar aceitando, porque senão, né, ele vai ficar chateado. Mas se quer ver eu ficar feliz, é eu acordar e tá tudo limpo a casa, a pessoa fazendo café da manhã. É o meu assim, sonho. E eu sei que isso é algo que ele se esforça, porque ele sabe que eu gosto. Então, assim, é uma forma dele manter nosso combustível aceso, um pro outro. Você tem que buscar perceber no seu companheiro que qual é a linguagem do amor dele para você utilizar isso como uma disciplina, porque depois que se torna algo com disciplina, constância, você já faz no automático e você não se exige tanto para isso, entendeu? Com o tempo você vai conseguir consolidar esse comportamento e aí a pessoa vai se sentir preenchida e o diálogo faz total diferença, porque todos nós temos as 5 linguagens do amor, mas uma em nós prevalece. E assim, quando você começa a dialogar a respeito dessa distância que está acontecendo em relação a essa linguagem do amor, você observa que também está faltando alguma coisa que ele está deixando de fazer por você. Porque é interessante, quando você pega uma palavra de afirmação, eu estava falando com a Daisy, quer ver eu conseguir atos de serviço do meu marido, e quando eu falo, cara, você faz um suco maravilhoso e ele nem sabe fazer suco. Aí ele se esforça pra fazer. Aí quando eu falei isso, quando eu vi, ele tava lá botando o suco pra bater e tal. Eu digo, olha, tá vendo? Às vezes a gente dá um recado subentendido que funciona na relação. Eu costumo dizer que a gente precisa estimular, né? Mas assim, agora, pra quem não sabe o que é a linguagem de amor, o que são as linguagens de amor? O que é a toque físico? O nome já diz, né? É aquela pessoa que gosta de abraçar, de beijar, de estar perto, enfim, toque físico. Como que é utilizado cada uma delas, né? O que são essas 5 linguagens? Os presentes não tem muito o que dizer, fica subentendido, é aquela pessoa que gosta, que não precisa ser presentes caros, né? Lembrou. Vai lá, compra uma lembrancinha ou uma flor, qualquer coisinha, um bombom. Passei ali, fui fazer as compras, mas sei que... Vou pensar aqui, sei que a Marceli gosta desse chocolate. Eu vou lá e levo. Esses são dos presentes, né? Do tempo de qualidade eu sou suspeita para falar, porque esse é o meu. eu costumo dizer que eu tenho um pouquinho de cada, porque eu acho que Todos a Marceli que me conhece sabe que eu uso bastante de cada um deles, né? Do tempo de qualidade. Vamos até brincar. Essa semana a gente estava reunida fazendo uma coisa e eu digo, vamos ter um tempinho aqui, bora ele fazer as unhas juntas, fofocando aqui um pouquinho. Então, todo tempo de qualidade é valorizar aquele tempo que você tem com alguém especial. Mas às vezes a gente confusa. Às vezes a gente confunde, porque, por exemplo, o tempo de qualidade para muitas pessoas sei lá, estamos deitados aqui na cama, vamos assistir um filme. Mas enquanto eu estou assistindo um filme, eu estou no celular, eu estou conversando, não estou com a pessoa. Ou estou deitada aqui, não estou olhando para essa pessoa. Será que foi tempo de qualidade? Ou só estivemos com o corpo ali do lado? E aí serve para as relações, para as amizades. Tanto que depois de um tempo fizeram a brincadeira do restaurante, de colocar o telefone ali, ninguém que mexer no telefone apaga a conta. Porque a gente está tão envolvido em outras ações o tempo inteiro que a gente não consegue. A gente tem essa dificuldade de largar o telefone, de se concentrar aqui, ó, se a gente está dialogando, vamos viver, como eu costumo dizer, viver o momento presente. Vamos viver o momento presente. O tempo de qualidade ele é isso, é viver o momento presente. Eu gosto até de utilizar como exemplo uma referência que para mim é muito marcante, que é da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito, normalmente ela tinha 2 empregos, e aí estudava, fazia as coisas, ela não estava tão presente fisicamente. Mas quando ela estava, além das cobranças de mãe, eu lembro muito da gente fazendo jogos em casa, né? Então, ela sempre fez jogos de tabuleiro e a gente tinha aquele momentinho ali, que não era muito longo, sei lá, não vou mensurar agora, que eu não vou lembrar que eu era criança, mas vamos supor que era meia hora. Mas isso, pra mim, ficou muito marcado. Tanto que até hoje eu digo, não. E ela tem dificuldade de desacelerar hoje pela rotina. Eu digo, não, vamos viver aqui. Ela disse, minha filha, você tá me ajudando a viver o agora. Eu digo, porque é importante. E eu lembro que, inclusive, na pandemia, a gente teve muito essa referência, né?
de viver o agora. Viveu agora, sim. Né? Ficou Teve mais... dificuldade, né? As pessoas tiveram dificuldade. Os casais dentro de casa tinham dificuldade de convivência. Por quê? Desculpa cortar a tua fala. É porque assim, poxa, eu vivo comprando alguma coisa pra ele e ele não reconhece, não fala nada, não me dá nada. E aí você percebe esse ruído, porque a pessoa não tá entendendo que a linguagem do amor do outro não é um presente. Ele gosta de estar com ela só de olhar, só de ficar lá assistindo, ouvindo uma música. Então, às vezes, você vai ter que fazer um sacrifíciozinho de fazer alguma coisa que você não goste, mas ela gosta e ela quer ter esse tempo de qualidade com essa pessoa. Então, assim, diante da pandemia, a gente percebeu que muitos casais se separaram porque não sabiam ter esse diálogo e não sabiam qual era a linguagem do amor do outro para conseguir preencher dentro de casa e fazer com que eles tivessem uma reciprocidade. Porque uma vez que a linguagem do amor, na maioria dos casos, é diferente, a gente precisa ter consciência no diálogo do que satisfaz o outro. O que você gosta? Você gosta de ganhar presente? Se você observa pelo próprio comportamento, a reação dessa pessoa, a gente já sabe. E sempre quando eu falo sobre linguagens de amor, porque eu vim aprender esse ano sobre linguagens de amor, ouvindo podcasts com meu marido. Eu fiquei assim, meu Deus, qual será que é a minha linguagem de amor? Vamos lá. Olha, tempo de qualidade. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu tô com meu marido ou com outras pessoas, eu fico mexendo no celular, eu fico fazendo outra coisa, eu sou essa pessoa. Então, eu já sei que não é tempo de qualidade. Ah, será que é atos de serviço? Eu sou a pessoa que eu gosto de fazer coisas, entendeu? Eu gosto de ter um bolo aqui pra oferecer, eu gosto de deixar um cafezinho, uma água, ou então deixar um ambiente limpo pra pessoa chegar e falar assim, poxa, que gostoso tá aqui. E quando o meu parceiro não reconhecia isso, acabava comigo. Vinha aquela coisa de, ele não me ama, ele não gosta de mim, porque eu faço as coisas, poxa, eu penso que... Não reconhece. A palavra de afirmação faltou aí, né? Minha tem a primária e a secundária, né? A minha secundária é a palavra de afirmação. E elas estão conectadas, né? Eu fazer aquela coisa e a pessoa chegar assim pra mim e falar muito obrigado, ou então parabéns, ou então ai que bom, sabe? Aquela coisa do ouvir, né? E fazer. Nossa, a comidinha que só você que faz. Você buscou falar com ele sobre a tua linguagem do amor? Sim, pra ele começar? já sabe agora. Que aí eu falo pra ele assim, amor, eu te amo tanto quando tu tá fazendo uma comida pra mim. Porque é um ato de serviço, né? Ele tá fazendo, ou então deixar a casa arrumada, levar a Berenice pra passear. Berenice, gente, é minha cachorrinha. Levar a Berenice pra fazer alguma coisa. Nossa, eu sinto um amor gigante. E com ele é isso. Eu abraçar, eu beijar, eu ficar perto, aí aquele amor gigante. É por isso que é tão importante a gente conhecer a linguagem de amor do nosso parceiro, diminui conflito, né? Diminui conflito, porque você vai começar a enxergar com outros olhos ou passar a ver uma porcentagenzinha de como o seu parceiro tá vendo aquela situação ou a forma de amor de ambos, né? Porque duas coisas precisam ficar bem claras logo no início da relação, né? A gente entender primeiro o que é paixão, como que ela começa, o que é, porque as pessoas confundem paixão com amor. Então, a neurociência diz que a paixão, você não precisa se esforçar em nada pelo outro, né? Você passou qualquer coisinha, a borboleta voando te lembra a pessoa amada ali, apaixonada. Quando a gente está apaixonado, qualquer coisa lembra a outra pessoa. E o amor mais sólido, ele precisa ser mantido, ele precisa ser cultivado, por isso que dá trabalho. Então, poucos casais chegam no estágio do amor. Para a neurociência, a gente fica apaixonado, em média, até 1 ano e meio. É a paixão. E a gente, apesar da gente já falar, eu te amo, né? Na verdade, nós estamos apaixonados. E aí, depois disso, é que vem, porque vai baixar todos os neurotransmissores e você vai precisar fazer a manutenção desse amor. E aí, sim, vai ser amor. Então, se a gente já souber, no momento da paixão, onde tudo foi automático, onde você não precisava se esforçar muito, porque tudo que você vê lembra o outro, o cheiro que você sente ali te lembra o outro, 24 horas por dia, não. Chegou na relação mais solidificada, eu reconhecendo, por exemplo, eu sou casada com alguém também que não gosta muito de toque físico. Isso lá no início do nosso relacionamento era muito complicado. Porque eu era alguém que gosta de toque físico. Então, mexia com a minha autoestima, eu pensava, não gosta, mas como eu já era um pouquinho consciente que
para estar junto. A pessoa precisa querer, então eu dizia, não, me ama assim, porque senão não estava junto comigo. Então eu ficava nessa dualidade. Quando a gente é um pouco mais racional, e a Marceli sabe que eu sou um pouco mais racional, fica até um pouco mais fácil essa parte, apesar de ser complicada. Então, poxa, o outro não precisa. Aí a outra pessoa já reconhece. Não, vem cá. Eu preciso, às vezes, de 5 minutinhos só de carinho assim. Tá ótimo. Acabou, já foi. Porque pra mim era necessário. Mas se o outro ficar negando aquilo que também, às vezes, é necessário pra gente, qual é o sentido de estar nas relações? Exatamente. Onde você não tem algumas necessidades que não podem ser supridas por você, tá? Porque o autoconhecimento a gente vai dizer, não, tem coisas que são nossas, que não depende do outro, que a gente projeta no outro. Mas se a tua linguagem é uma e você reconhece, por exemplo, eu não sou muito dada às coisas do lar. Nunca fui, desde criança. E a pessoa com quem eu sou casada gosta. Isso era um conflito. E aí eu precisava das palavras de afirmação. Por quê? Porque era extremamente difícil eu fazer. Eu tinha que me sobressair, puxar energia de um lugar que eu não tenho muito para fazer. E se não tivesse o reforço positivo, não fazia muito sentido. Aí a gente já vai para... Que aí já não vira um sacrifício, né? Porque você um prazer, É né? um prazer porque você tá tendo a reciprocidade. A pessoa tá correspondendo com a tua linguagem do amor. Então, por que eu não posso fazer isso por essa pessoa? Já que ela faz também por mim. Aí você já tem a motivação externa, né? Sim, meninas... Nosso tempo acabou! Meu Deus, passou tão rápido! Mas muito obrigada. Eu quero muito que vocês voltem pra cá pro podcast, pra gente continuar essa conversa agora, pra vocês verem, né? Falando, a gente vai conversando, quando vê. Acho que tem mais de 1 hora, Matheus. Olha aí, ó. Mais de 1 hora. Mas a gente é uma conversa tão boa que dá pra gente fazer. Eu quero que vocês voltem de novo aqui pra gente gravar. Vários temas de terapia a gente pode falar. Né? Conversa, terapia. Vamos fazer várias terapias aqui com as meninas. Então, o conselho que eu dou é, com certeza, façam terapia pra vocês se conhecerem, pra saberem os seus limites, pra saberem que o momento se impor num relacionamento, seja ele profissional, seja ele afetivo, né? Porque a gente sabe que tem vários tipos de relacionamentos abusivos em várias situações da nossa vida. E a gente tem que, com esse autoconhecimento, é uma arma que a gente tem para usar ao nosso favor. Muito obrigada, meninas, por terem vindo. Eu quero muito que vocês voltem de verdade pra gente continuar essa conversa e deixem seus agradecimentos finais. Bom, eu gostaria de dizer, primeiramente, que não precisa a gente estar em situações abusivas, né, para procurar psicoterapia, né, para procurar atendimento, mesmo quando a gente não está passando por um problema mais grave, o autoconhecimento ele é sempre fundamental. Então fica o convite, né, para vocês, sejam com a gente ou sejam com outros terapeutas, busquem, conheçam, né, autoconhecimento é libertador, né, e aí fica o convite também para conhecer as nossas redes sociais, tá? Tanto do Inovamente, Espaço Terapêutico, quanto o meu, Deise Bringel, @psi, né? Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. Espero que tenha outras oportunidades para a gente falar sobre vários temas aí, para desenvolver o teu autoconhecimento, porque podcast também, querendo ou não, é uma fonte que faz com que você tenha muitas clarezas. Eu sou, assim, escuto podcast diariamente sobre psicologia, sobre temas na área, para eu perceber, acho que eu preciso de ajuda nessa área. Então, assim, a gente gostou muito do convite. Quero trazer outros temas aqui para vocês sobre... Estamos abertos aí na rede social, diariamente está falando sobre algum conteúdo da área da psicoterapia também. E além do autoconhecimento, é muito importante você saber criar estratégias para mudar o teu comportamento que acaba fazendo você entrar em relacionamentos tóxicos e abusivos. Muito obrigada. Vamos olhar ali para geral. Vamos dar tchauzinho. Tchau, gente. Até o próximo Conversa Terapia. Um beijo.